Isaías. Ishaial. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que põem a sua confiança no grande número de carros de guerra e na força de cavalos de guerra. Mas eles não recorrem ao sagrado de Israel e não buscam ao eterno Ial. Mas ele também é sábio e trará calamidade, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que fazem o que é mal. Os egípcios, porém, são apenas homens, não divindades, seus cavalos são carne, não espírito. Quando Ial estender a mão, quem oferecer ajuda tropeçará, e quem estiver sendo ajudado cairá. Todos eles morrerão de uma só vez. Pois Ial me disse o seguinte: assim como o leão novo e forte, ruge sobre a presa quando um grupo inteiro de pastores se reúne contra ele, e não se amedronta com os gritos dos pastores nem se intimida com o barulho deles. Assim eu, Ial dos exércitos, descerei para travar guerra pelo monte Sião e pela sua colina. Como uma ave que mergulha no ar, eu, Ial dos exércitos, defenderei Yelchalaim. Eu a defenderei e a salvarei. Eu a pouparei e a livrarei. Voltem aquele contra quem vocês se rebelaram descaradamente, ó povo de Israel. Pois naquele dia cada um rejeitará suas divindades de prata que nada valem e suas divindades de ouro sem valor, que vocês fizeram com as suas próprias mãos, cometendo assim um pecado. E o assírio cairá pela espada que não é de homem, e a espada, não a espada humana, o devorará. Ele fugirá por causa da espada, e seus jovens ficarão sujeitos a trabalhos forçados. O rochedo dele desaparecerá de pavor, e seus príncipes ficarão apavorados por causa do sinal de aviso. Diz o eterno Ial, cuja luz está em Sião e cuja fornalha está em Yelchalaim. Isaías. Ishaial. Capítulo 32. Vejam! Um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. Então os olhos dos que veem não mais ficarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem prestarão atenção. O coração dos precipitados meditará no conhecimento, e a língua dos que gaguejam falará de modo claro e fluente. O insensato não será mais chamado de generoso, e o homem sem princípios não será chamado de nobre, pois o insensato falará insensatez, e o seu coração tramará o que é mal, para promover a apostasia e falar mentiras contra Ial, para deixar o faminto sem alimento e para negar água ao sedento. As tramas do homem sem princípios são cruéis, ele promove uma conduta vergonhosa, para prejudicar o necessitado com mentiras, mesmo quando o pobre tem razão. Mas o generoso tem intenções generosas, e persevera em demonstrar generosidade. Levantem-se e escutem a minha voz, mulheres despreocupadas. Prestem atenção ao que eu digo, filhas acomodadas. Em pouco mais de um ano vocês que são acomodadas ficarão abaladas, porque nenhum fruto terá sido colhido quando terminar a época da colheita das uvas. Tremam, mulheres despreocupadas. Fiquem abaladas, vocês que são acomodadas. Tirem a roupa e coloquem pano de saco na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos desejáveis e pela videira frutífera. Pois o solo do meu povo ficará coberto de espinhos e abrolhos, e eles cobrirão todas as casas em que havia alegria, sim, a cidade que festejava. Pois a torre fortificada será abandonada, a cidade barulhenta ficará vazia. Ofel e a torre de vigia ficarão permanentemente desoladas, uma alegria para os jumentos selvagens, um pasto para os rebanhos, até que o Espírito seja despejado sobre nós do alto, e o deserto se torne um pomar, e o pomar seja considerado uma floresta. Então a justiça residirá no deserto, e a retidão morará no pomar. O resultado da verdadeira justiça será a harmonia, e o fruto da verdadeira justiça será tranquilidade e segurança permanentes. Meu povo morará num lugar pacífico, em moradias seguras e em locais tranquilos, sem perturbação. Mas a chuva de granizo destruirá a floresta, e a cidade será completamente arrasada. Felizes são vocês, que semeiam junto a todas as águas, que deixam soltos o touro e o jumento. Isaías. Ishaial. Capítulo 33. Ai de você, destruidor que não foi destruído, traidor que não foi traído. Quando acabar de destruir, você será destruído.
quando acabar de trair, você será traído. Ó Ial, mostra-nos favor. Nossa esperança está em ti. Torna-te o nosso braço cada manhã, sim, a nossa salvação no tempo da aflição. Povos fogem quando ouvem o tumulto. Nações se espalham quando te levantas. Seu despojo será juntado assim como se ajuntam os gafanhotos vorazes, as pessoas se lançarão sobre ele como enxames de gafanhotos. Ial será exaltado, pois ele reside nas maiores alturas. Ele encherá Sião de justiça e retidão. Ele dá estabilidade aos seus tempos, grande salvação, sabedoria, conhecimento e temor de Ial, esse é o seu tesouro. Vejam! Os heróis deles clamam na rua, os mensageiros de harmonia choram amargamente. As estradas estão desertas, não há ninguém passando pelos caminhos. Ele violou o pacto, rejeitou as cidades, não tem consideração por ninguém. Esta terra está de luto e definha. O Líbano está envergonhado, deteriorou-se. Saron ficou como um deserto, e Bazã e o Carmelo perdem as suas folhas. Agora vou levantar-me. Diz Ial, o nosso amado Criador. Agora vou enaltecer-me. Agora vou magnificar-me. Vocês concebem feno e dão à luz palha. Seu próprio espírito os consumirá como fogo. E os povos se tornarão como algo queimado com cal. Serão queimados no fogo como espinheiros cortados. Ouçam o que eu farei, vocês que estão longe. E reconheçam o meu poder, vocês que estão perto. Os pecadores em Sião estão apavorados, os apóstatas estão tremendo de medo. E quem de nós pode morar onde há um fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com chamas que não se apagam? O homem que sempre anda em justiça, que fala o que é certo, que rejeita o lucro desonesto e fraudulento, cujas mãos recusam o suborno em vez de aceitá-lo, que tapa o ouvido a conversas sobre derramamento de sangue e que fecha os olhos para não ver o que é mal, ele é quem residirá nas alturas, seu refúgio seguro será em fortalezas rochosas, ele receberá seu pão, e seu suprimento de água nunca acabará. Seus olhos verão um rei em seu esplendor, e olharão para uma terra distante. Em seu coração, você se lembrará dos terrores do passado, dizendo: onde está o secretário? Onde está o homem que pesava o tributo? Onde está aquele que contava as torres? Você não verá mais o povo insolente, um povo cujo idioma é difícil demais de compreender, cuja língua estranha você não consegue entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festividades. Seus olhos verão Yelchalaim como um lugar tranquilo para morar, uma tenda que não será removida. Suas estacas de tenda nunca serão arrancadas. E nenhuma das suas cordas será rompida. E ali o majestoso, eterno Ial, será para nós como uma região de rios e canais largos, por onde nenhuma frota de navios a remo passará e nenhum navio majestoso navegará. Pois Ial é o nosso juiz, Ial é o nosso legislador, Ial é o nosso rei, ele é quem nos salvará. As cordas do inimigo ficarão frouxas, não poderão segurar o mastro nem içar a vela. Naquele tempo, haverá muito despojo para ser dividido, até mesmo os mancos farão um grande saque. E nenhum habitante dirá: estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Isaías. Ishaial. Capítulo 34. Aproximem-se para ouvir, nações, e prestem atenção, povos. Escute a terra e tudo o que nela há, o solo e tudo que vive sobre ele. Pois Ial está indignado contra todas as nações, e furioso contra todo o exército delas. Ele as entregará à destruição e as levará ao abate. Seus mortos serão lançados fora, e subirá o mau cheiro dos seus cadáveres, os montes ficarão encharcados do sangue deles. Todo o exército dos céus apodrecerá, e os céus serão enrolados como um rolo. Todo o seu exército murchará e cairá, assim como a folha murcha cai da videira e o figo murcho cai da figueira. Pois a minha espada ficará encharcada nos céus. Ela descerá sobre Edom em julgamento, sobre o povo que condenei à destruição. Ial tem uma espada, ela ficará banhada de sangue. Ficará coberta de gordura, do sangue de carneirinhos e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque Ial preparou um sacrifício em Bosra, um grande abate na terra de Edom. Os touros selvagens serão abatidos com eles, os novilhos, com os poderosos.
Sua terra ficará encharcada de sangue, e o pó ficará impregnado de gordura. Pois Yahweh tem um dia de vingança, um ano de retribuição pela causa jurídica a favor de Sião. Suas correntes de água se transformarão em piche, seu pó em enxofre, e sua terra se tornará como piche ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, a fumaça dela continuará a subir para sempre. Ela permanecerá devastada geração após geração, ninguém jamais passará por ela. O pelicano e o porco-espinho tomarão posse dela, e as corujas e os corvos morarão nela. Ele estenderá sobre ela a corda de medir da destruição e o prumo da desolação. Nenhum de seus nobres se tornará rei, e todos os seus príncipes desaparecerão. Espinheiros crescerão nas suas torres fortificadas, nas suas fortalezas, urtigas e plantas espinhosas. Ela se tornará esconderijo de chacais, moradia de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com animais uivantes, e os bodes selvagens chamarão os seus companheiros. Sim, ali as aves noturnas morarão e acharão um lugar de descanso. Ali a cobra cuspideira fará o seu ninho e botará ovos, e ela o chocará e ajuntará os filhotes sob a sua proteção. Sim, ali as aves de rapina se reunirão, cada uma com o seu par. Procurem no livro de Yahweh e leiam em voz alta, nenhum deles estará faltando, nenhum deles ficará sem o seu par, pois foi a boca de Yahweh que deu a ordem, e foi o seu espírito que os reuniu. Foi ele quem lançou a sorte para eles, e sua própria mão mediu o lugar que lhes foi designado. Eles o possuirão para sempre, habitarão nele por todas as gerações. Amados de Yahweh. No rodapé da Bíblia Hebraica do capítulo 31 versículo 4, explica-nos que Yahweh em nome do nosso Pai amado, virá serenamente em poder, não secretamente, nem com alvoroço para os que nele aguardam. O reino mencionado no capítulo 32 versículo 1 será do Mashiach Yahshua e os escolhidos. No versículo 10 e 11, é mostrado que aqueles que não levam com seriedade o regresso e a restauração de Israel e estão despreocupados quanto a verem alguma colheita espiritual em suas próprias vidas ou na vida dos outros, não mencionam os muitos dias de ansiedade. A verdadeira restauração deverá estar numa posição de centro, com relação a qualquer princípio. Nesses últimos dias, muitos entre ambas as casas estão sendo chamados ao arrependimento, inclusive, os que tomam atitudes despreocupantes com relação à obra de Yahweh, em Zion. E para finalizar, no capítulo 34 versículo 8 é-nos mostrado o dia de Yahweh. Sucederá que ele fará desforra diretamente contra Edom, por causa do ódio e da violência que assumiram contra Israel, motivados pela tentativa de recuperar o direito à primogenitura, que antes fora vendido a Yaakov, e querendo reaver o direito, distendem a odiosidade e o morticínio. O próprio Yahweh resolverá a controvérsia de Zion, quanto ao direito de primogenitura que compete a Yahweh, no dia de Yahweh, ou da grande tribulação. Que a paz de Yahshua e o amor de Yahweh esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do nosso amado Criador, Yahweh dos exércitos.